CCL tem obras. Tem uma gatinha aqui, ó. Acho que ela vai participar durante todo o vídeo. Esse vídeo. Coisa linda. Já ouviram falar da Vênus de Willendorf? Ela foi esculpida mais ou menos aí, não se sabe ao certo, entre os anos 28.000 a.C. e 25.000 a.C. A vida de hoje tem a ver com ela. A mulher vai até a emergência médica com uma espécie de lesão na coluna. O médico mal olha o raio-x e os exames e diz pra ela: você tem problema de peso, sua coluna dói porque você é obesa, e manda ela pra casa. O remédio? Perder peso. A mulher magra tem o mesmo problema, vai na emergência e o médico vai olhar direito o raio-x, vai fazer mais exames, vai passar a medicação e vai até dizer a ela: olha, essa possível lesão aí na sua coluna, você treina com pilates, acupuntura. Ele analisa o caso. Essa é uma realidade que a gente sabe que acontece e que tem muito a ver com o tema que é tratado aqui, que é a obesidade. O tema da obesidade é um tema bem importante no meu ponto de vista, para quem sofre desse problema, especialmente para a área de saúde, eu acho, nos dias de hoje, que está tratando pessoas que cada vez mais estão chegando com diversos problemas que podem ou não estar relacionados com o problema da obesidade. Só que no geral, o que a gente tá vendo aí no sistema de saúde, até por conta de toda, a gente pode falar aqui de mito da beleza, a gente pode falar também da questão de saúde, o que parece é que existe, não só com a obesidade, mas com outros problemas como fumante, pessoas que bebem ou pessoas que têm alguns outros hábitos que não são considerados saudáveis. Parece que a área de saúde, e é importante até que médicos estejam assistindo esse vídeo para poder opinar aqui nos comentários, a sensação que eu tenho de prática na minha vida e na vida de outras pessoas, amigas minhas, é que a área de saúde tá olhando a obesidade num ponto de vista muito simplista. É só fechar a boca e resolver. Não existe mais aquela coisa de tratar o paciente porque ele está obeso. Então, o problema de coluna é relacionado à obesidade, a pressão alta é relacionada à obesidade, e pode ser, mas nem sempre é. E o preconceito existe também, não só a gordofobia, mas o preconceito de se chegar com um paciente e nem precisar vasculhar exames dele, porque se aconteceu isso é porque ele é gordo. Isso acontece e isso tem que ser revertido. Eu acho que HQs como essa, como Duplo Eu, traz um olhar da obesidade com um ponto de vista mais complexo, traz um olhar que eu acho que pouca gente está parando para pensar por aí. A obesidade, ela envolve muitas questões psicológicas, e aí a gente tem o presente da Neve e da Audrey Lainé, quase minha xará, que fazem esse quadrinho mostrando os aspectos psicológicos e uma sensibilidade incrível da nossa protagonista, que é inspirada na história da Neve, que sofreu desse problema. E eu acho que quando a gente comenta aqui sobre lugar de fala, eu acho que quem mais apropriado para falar de um problema é de quem passa por ele. E ela consegue nesse quadrinho de um jeito primoroso, tratando muito do aspecto psicológico, em que a comida, até quando se emagrece, né? A comida representa algo. A comida para alguém que é obeso, além de representar algumas disfunções hormonais que os médicos podem pesquisar, se eles tiverem essa disposição, não disserem só que é para fechar a boca, né? Eles podem pesquisar muito aspectos hormonais que existem contribuindo para essa doença também, mas muito existe de um fator psicológico da representação da comida na vida da pessoa, como pode também acontecer com a representação de um vício como álcool, como fumo,
como pessoas podem ser viciadas em muitas coisas. A obesidade está muito ligada a questões de sensações emocionais ligadas ao prazer. A comida dá um certo prazer para todo mundo, e no caso das pessoas que têm os problemas de peso desse jeito aqui, a comida, tirar a comida significa tirar muitas outras coisas envolvidas. A gente tem um livro que a gente já conversou aqui no canal Comparando Livros. Se você tiver interesse, eu recomendo que vocês assistam esse vídeo, que é o Duplo do Dostoiévski. Quem não leu e quem já leu Duplo Eu, por exemplo, e tem vontade de ler uma história que tem um conteúdo não voltado para a obesidade, mas que tem um conteúdo no seu ponto de vista psicológico muito parecido, eu recomendo o Duplo do Dostoiévski. A gente comentou aqui, conversou como que os nossos desejos, nós como seres humanos, a gente não pode deixar... o processo de virar adulto passa por isso, né? A gente não pode deixar que os desejos dominem a gente. Só que tudo isso, né, é muito complexo e muito complicado. As pessoas precisam manifestar o desejo delas, as vontades delas, as raivas, as angústias, essas emoções. Vamos botar aqui 4 emoções principais que norteia todos nós, que é alegria, raiva, medo e tristeza. A gente precisa muitas vezes manifestar isso de alguma forma. A arte aparece como uma forma interessante da gente manifestar muitas coisas que a gente não tem como dizer em palavras, e a vida faz com que a gente tenha que conviver com muitos dilemas, e nesse árduo sofrimento da vida cotidiana, que vai ter momentos alegres sim, mas vai passar por muitas angústias e muitos sofrimentos, cada um vai encontrando a sua forma de extravasar e de conviver nessa toxicidade, especialmente das sociedades assim, da capital, do capitalismo. Tudo isso é muito forte. E aí eu acho que essa HQ, ela faz uma analogia de todo esse ciclo que, quando vai acontecendo na cabeça de alguém que tem obesidade, que usa a alimentação como uma sistemática de dar uma acalmada, e muitas pessoas usam outras coisas. Pessoas usam a luta, né, a violência, pessoas usam a bebida, pessoas usam o esporte, enfim, alguns vão compor, vão cantar, vão gritar, e outros vão se calar e ficar doentes também. Isso tudo é utilizado, podendo ser de uma forma saudável ou não. O que acontece é que na obesidade isso se torna um ciclo vicioso, porque quem passa por isso precisa ter a força de vontade, as dificuldades que o próprio corpo possui de retomar a saúde, né? De retomar fora de um padrão de beleza, mas focado na saúde. Para isso é tudo muito difícil, não é simples somente fechar a boca. O que eu acho que o preconceito acaba tendo, além dessa parte do mito da beleza, que a gente depois pode até conversar em outro vídeo, é que o preconceito existe em se achar que a pessoa simplesmente é fraca, e a gente passa muito por isso na nossa cabeça, que a gente é fraca porque não consegue comer alface e proteína o tempo todo. E aí eu acho que quem já leu um pouquinho do Nietzsche vai se lembrar, ou quem já assistiu aí algumas palestras de alguns pensadores, e eu deixo aqui a dica da Viviane Mossé, de que a gente não controla o pensamento, a gente não controla as nossas ações. A gente é muito ingênuo se a gente achar que a gente controla as nossas ações. A gente pode passar por um processo de aprendizagem e de atenção para a gente não cair na armadilha de novo, mas tudo isso é um processo de construção. É o que vai acontecer com a Neve aqui em Duplo Eu, e por isso que essa HQ é tão maravilhosa assim. Além
além de ter um sucesso no processo de emagrecimento dela, buscando a saúde, a Neive a gente vai ver no percurso dela também a questão médica que eu falei no início do vídeo. A questão de que muitos médicos, a gente tem que encontrar um caminho que vá para nossa realidade, o que está muito difícil hoje em dia e que também isso tem um custo, às vezes, muito alto. A solução é sempre simplista, né? Ou faz a cirurgia bariátrica, ou então você que tem que parar de comer, você que tem que dar seus pulos, você pode fazer qualquer coisa. Eu já ouvi médicos dizerem isso, você pode fazer qualquer coisa para emagrecer. E isso eu acho que é até um crime um médico falar isso para um paciente, porque existem métodos de emagrecimento que são muito danosos para a saúde. O outro dentro de nós, ele pode nos ajudar e ele pode nos destruir. Eu acho que é somente pelo processo de autoconhecimento que a gente consegue vencer esse outro dentro de nós. Aqui falando aqui sob o ponto de vista da obesidade também. Então, essa HQ vai tratar disso. Além do mais, a gente tem a oportunidade de perceber que esse processo assim da obesidade é uma luta contínua até quando se atinge um resultado aceitável, porque aí eu até lembro de alguns vídeos do Drauzio Varela que eu assisti, não aqui no YouTube, mas na época do Fantástico, em que ele comentava toda a questão médica das células de gordura, que tem um processo biológico aí, que essas células de gordura não vão embora assim rapidamente, assim, demoram um tempo para isso, sem contar a questão psicológica, porque o que é muito comum, até pessoas que fazem a cirurgia bariátrica e tem um processo de emagrecimento muito rápido, é que a cabeça não está preparada para esse tipo de corpo, e as pessoas às vezes elas vão jogar aquilo que elas jogavam na comida em outras coisas viciantes, que pode dar também problemas de saúde, inclusive mais sérios. Se a cabeça também não está sendo tratada nesse processo de emagrecimento, aquilo pode retornar, e pode retornar de um jeito até mais grave. E isso aqui a gente tem também no Duplo Eu. Então fica aqui uma HQ super recomendada. Me contem se vocês já leram. Se vocês não leram, eu recomendo vocês que tenham interesse nesse assunto procurar e deixar seu comentário aqui embaixo pra gente conversar, que eu vou amar conversar sobre esse assunto.